Capítulo 5. Controlos internos. A peça perdida. Quando um velhaço lhe der um beijo, conte os dentes. Provérbio judaico. Elise conheceu Jeffrey no verão de 1984, em um dia que nunca mais iria esquecer. Ela estava na praia com alguns amigos quando bateu os olhos nele e ficou completamente encantada com o seu sorriso largo e brilhante. Ele veio caminhando na direção a ela e pediu o seu número de telefone, e aquele atrevimento a deixou desarmada. Ela simplesmente cedeu ao sorriso e à completa falta de autoconsciência. Ele telefonou no dia seguinte e de repente apareceu no trabalho dela. Tudo começou assim, com um sorriso. Na época, Elise trabalhava em uma creche. Jeffrey aparecia no intervalo do café, na hora do almoço e no final do expediente. Sempre que ela saía do prédio, ele estava lá esperando. Jeffrey dizia pouco sobre a própria vida. Contou que era um cartunista em busca da chance de emplacar a sua própria tirinha em alguma publicação. Certas vezes andava com grandes somas de dinheiro, outras aparecia sem nada e usava o dinheiro dela. Não tinha endereço fixo e todas as suas roupas eram emprestadas. Elise o achava engraçado, hilário. Quando tudo terminou, percebeu que aquele humor havia sido tanto chamariz quanto distração. O tempo todo, enquanto ele agia como um canibal, devorando sua vida, Elise até rolava de tanto rir das suas piadas. Jeffrey falava sem parar, descrevendo todas as suas ideias, esquemas, planos, mas nenhum deles dava certo. Sempre que ela perguntava sobre algum dos planos escritos, ele parecia incomodado. Aquilo! Agora estou envolvido em algo maior, muito maior. Um dia os dois estavam almoçando e, de repente, ele foi preso. No dia seguinte, Elise foi visitá-lo na cadeia. Segundo a polícia, Jeffrey passará a noite na casa de um amigo e no dia seguinte venderá a câmara do rapaz. Ela não acreditou, mas o juiz sim. Depois foi revelado que a polícia estava de olho nele por uma série de questões. Ele foi parar na prisão. Apesar de encarcerado, Jeffrey nunca afrouxou as rédeas da Elise. Escrevia para ela pelo menos uma vez por dia, às vezes até 3 vezes. Nas cartas falava dos seus próprios talentos, sonhos, planos. Falava dela e da vida que teriam junto. Quase afogava Elise em sua torrente de palavra. Bastaria encontrar o canal certo para suas energias e então ele ficaria no topo do muro. Seria capaz de fazer qualquer coisa. E daria a Elise a vida que merecia. Ela o amava tanto. Ela ficou tão deslumbrada que a frase "manda dinheiro" no final de uma das cartas não despertou nenhuma inquietação. Passado 8 meses, Jeffrey estava livre. Ele foi diretamente para a casa da Elise e voltou a deslumbrá-la, agora de outro modo. Suas colegas de quarto, entretanto, não ficaram impressionadas. Jeffrey fez uma proposta indecorosa a uma delas e enfiou-se na cama de outra enquanto ela dormiu. Nesse último incidente, segurou bem os ombros da moça contra o colchão e parecia-se divertir com o medo estampado em seu rosto enquanto a impedia de escapar. Nem é preciso dizer que quando Jeffrey dentro de casa, dia e noite, o estilo de vida comunitário entrou em colapso. Logo ficou claro que ele não tinha intenção de ir embora nem de arranjar emprego. Ainda assim, Elise continuava procurando algum trabalho para ele. Logo na primeira entrevista, Jeffrey foi bem sucedido, mas no primeiro dia de trabalho roubou todo o dinheiro da caixa registrador e desapareceu por quase uma semana. Depois, um amigo disse a Elise que ele estava envolvido com drogas. Quando Jeffrey voltou, despreocupado e falando pelos cotovelos, ela perguntou sobre a questão das drogas. Ele negou que estivesse fazendo algo errado e ela acreditou nele. A vida de Elise era como um ioiô. Ele acreditava, desacreditava, acreditava de novo. Seus pais então intervieram e insistiram com ela para que consultasse um psiquiatra. Estavam preocupados com o relacionamento com o Jeffrey. Imunes ao charme dele, os pais faziam comentários sobre aqueles olhos estranhos e vazios. Mas o psiquiatra não foi tão prudente. Ele considerou Jeffrey otimista, animado, uma figura. De algum modo, ao ver o psiquiatra cair na rede, Elise abriu os olhos. Ela decidiu romper o relacionamento com Jeffrey definitivamente. Fora do consultório, disse a ele que estava tudo acabado. Ele a agarrou pelo braço e fuzilou-a com o olhar. Eu nunca vou deixar você partir. Você sabe disso. Nesse instante, ela vislumbrou o que os pais haviam dito sobre aqueles olhos. Eu vou ficar sempre com você, Elise.
Alguns dias depois, ela se mudou para outro apartamento e Jeffrey começou a segui-la. Ele mandava mensagens, ia-se matar se ela não fosse encontrá-la, não ia desistir enquanto ela não cedesse. De repente, as mensagens mudaram. Jeffrey não ia mais se matar, ele ia matar Elise. Pouco depois, ele foi atrás dela, arrombou a porta do seu apartamento e agarrou-a pelos cabelos. Felizmente, o irmão de Elise decidirá passar por lá depois do trabalho e entrou em casa bem na hora. Ao ver o irmão, Jeffrey se acalmou no mesmo instante. Sorriu, disse um oi casual e foi embora. E isso foi tudo. A tempestade havia passado. Ele nunca mais voltou. Passado alguns anos, Elise teve notícia de que Jeffrey fora detido por acusações de roubo e fraude e por uma tentativa de agressão. Ele foi preso, depois saiu da prisão e trabalhou algum tempo em um barco de pesca. Pela última informação que ela teve, ele tinha voltado para a prisão, desta vez com uma pena longa. Com frequência se perguntava como podia ter confiado nele tão completamente desde o início. Elise nunca achou uma resposta e a consciência do risco que correrá, de como estiverá perto de ser consumido pelo charme e depois pela raiva de Jeffrey, a manteve cautelosa com os homens por muito tempo. Elise, ex-orientada minha, agora conhece bem a psicopatia, tanto por experiência pessoal como por treinamento formal, mas ainda acha difícil entender por que pessoas como Jeffrey conseguem abrir caminho tão facilmente na vida de outros e depois simplesmente ir embora. Para ele, diz Elise, as regras de comportamento eram escritas a lápis e ele tinha uma grande borracha. Desde o lançamento do livro e do filme O Silêncio dos Inocentes, repórteres da televisão têm-me perguntado se Hannibal Lecter, o canibal, o aterrorizante personagem principal, brilhante psiquiatra e também assassino canibalesco, seria um quadro exato do psicopata. É evidente que, do modo como foi retratado, Lecter tem muitas características de psicopata. É egocêntrico, frio, manipulador, não sente remorso e tem mania de grandezas. Mas ele também parece mais do que... E isso não é surpresa, pois tanto Lecter quanto o serial killer do filme Buffalo Bill, um travesti que esfola suas vítimas femininas, tem certa semelhança com Edward Gain, o serial killer psicótico da vida real. No final, o diretor do Hospital Psiquiátrico para Criminosos Insanos, onde Lecter fica internado, diz: ele é um monstro, um verdadeiro psicopata, é tão raro capturar um vivo. Com certeza, essa declaração é bastante incorreta, pois reflete a suposição comum de que todos os psicopatas são serial killers repulsivos que torturam e mutilam em busca da emoção. Se Lecter é um psicopata, então está longe do modelo típico. Se realmente existisse, afinal essa é uma personagem de ficção, então seria membro de um clube bem seleto. Serial killers são extremamente raros. Nos Estados Unidos, provavelmente há menos de 100. No entanto, deve haver uns 2 ou 3 milhões de psicopatas no país. Ainda que quase todos os serial killers fossem psicopatas, isto significaria que para cada psicopata serial killer havia 20 ou 30 mil que não cometem assassinatos em série. Em outras palavras, descrições de psicopatas que foquem matadores grotescos ou sádicos como Lecter dão ao público uma imagem muito distorcida do transtorno. Na maioria dos casos, o que motiva o psicopata a infringir a lei são o egocentrismo, alguma extravagância e a promessa de gratificação instantânea de necessidades mais comuns e não a satisfação salivante e de bizarros anseios de poder e desejos sexuais. Violação de regras. A sociedade tem muitas regras, algumas na forma de leis e outras na forma de crenças implemente aceitas a respeito do que é certo ou errado. Ambas as formas nos protegem como indivíduos e fortalecem o tecido social. O medo de punições com certeza ajuda a nos manter na linha, mas há outras razões para o cumprimento das leis. O cálculo racional das desvantagens de ser pego, a ideia filosófica ou teológica do bem e do mal, a valorização da necessidade de cooperação e harmonia social,
A capacidade de refletir sobre e de agir de acordo com o bem-estar, os sentimentos, os direitos e as necessidades das pessoas que nos rodeiam. Aprender a se comportar de acordo com as regras e regulamentos sociais é um processo complexo chamado de socialização. No nível prático, a socialização ensina as crianças como as coisas são feitas. Neste processo, pela criação, escolarização, experiências sociais, treinamento religioso, etc., a socialização nos ensina a criar um sistema de crenças, atitudes e padrões pessoais que determinam como interagimos com o mundo ao nosso redor. A socialização também contribui para a formação do que a maioria das pessoas chama de consciência, uma voz interior incômoda que nos ajuda a resistir à tentação e nos faz sentir culpados quando não agimos assim. Juntas, as vozes interior e as normas e regras sociais interiorizadas atuam como uma polícia interna que regula o nosso comportamento inclusive na ausência de muitos dos controles externos, como as leis escritas, o modo como percebemos e o que os outros esperem de nós e a polícia da vida real. Não seria demais dizer que nossos controles internos fazem a sociedade funcionar. Nossa perplexidade e fascinação com a desconsideração das regras manifestada pelos psicopatas sugere, por comparação, o poder que a polícia interna tem sobre nós. Entretanto, para os psicopatas como Jeffrey, as experiências sociais que normalmente formem a consciência nunca assumem o controle. Essas pessoas não têm uma voz interior para guiá-las, elas conhecem as regras, mas seguem apenas o que escolhem seguir, sejam quais forem as consequências para os outros. Têm pouca resistência à tentação e as infrações cometidas não gerem culpa. Sem os embaraços de uma consciência importuna, os psicopatas sentem-se livres para satisfazer as próprias necessidades e desejos e para fazer qualquer coisa em que possam estar bem. Qualquer ato antissocial, de um roubo menor a um assassinato sangrante, torna-se possível. Nós não sabemos por que a consciência dos psicopatas, se é que ela realmente existe, é tão fraca. No entanto, podemos fazer algumas suposições razoáveis. Os psicopatas têm pouca aptidão para experimentar respostas emocionais, medo e ansiedade, que são a mola propulsora da consciência. Na maioria das pessoas, punições no início da infância produzem ligações entre os tabus sociais e os sentimentos de ansiedade que duram toda a vida. A ansiedade associada com a potencial punição por um ato ajuda a suprimir o ato. Na verdade, a ansiedade pode ajudar a suprimir até a ideia do ato. Eu pensei em pegar o dinheiro, mas logo varri aqueles pensamentos da minha mente. Em psicopatas, porém, as ligações entre os atos proibidos e a ansiedade são fracas, e as ameaças de punição não os deteve. Talvez por isso a ficha criminal de detenções e condenações de Jeffrey parecesse o histórico criminal de alguém com amnésia. Nenhuma das punições teve o mínimo efeito em dissuadi-lo de satisfazer os próprios impulsos. Os psicopatas são muito bons em dedicar atenção integral àquilo que os interessa mais, ignorando todo o resto. Alguns médicos comparem o processo a um holofote de foco reduzido, concentrado em uma única coisa de cada vez. Outros sugerem que ele é similar à concentração com que um predador espreita sua presa. Essa habilidade incomum de focar a atenção pode ou não ser uma coisa boa, depende da situação. As estrelas do spot, por exemplo, costumam atribuir grande parte do seu sucesso ao poder da concentração. No beisebol, o batedor que tira os olhos da bola para acompanhar o voo de um pássaro ou que se distrai por um instante quando alguém grita seu nome provavelmente não vai melhorar a sua média de rebatidas. No entanto, muitas situações são complexas e exigem que se preste atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Se nós concentrarmos apenas naquilo que é mais interessante, poderemos perder algumas outras coisas importantes. Talvez um sinal de perigo. Isso é o que os psicopatas costumam fazer. Eles prestem tanta atenção em obter recompensas e em obter prazeres que ignorem sinais que poderiam alertá-los sobre o perigo. Alguns psicopatas conquistaram, por exemplo, a reputação de destemidos pilotos militares durante a Segunda Guerra Mundial,
preso a seus alvos como terriers a calcanhares humanos. Porém, estes pilotos com frequência não conseguiam acompanhar detalhes pouco excitantes, como o nível de combustível, a altitude, a localização e a posição de outros aviões. Algumas vezes eles se transformavam em heróis, mas, na maioria deles, eram mortos ou ficavam conhecidos como oportunistas, solitários ou pessoas talentosas em que não se podia confiar, a não ser para tomar conta de si próprio. O discurso interior do psicopata não tem vigor emocional. A consciência depende não apenas da capacidade de imaginar as consequências, mas também da potencialidade de conversar consigo mesmo mentalmente. O psicólogo soviético A.R. Luria, por exemplo, mostrou que o discurso interior, a voz que vem de dentro, desempenha papel crucial na regulação do comportamento. O psicopata, porém, quando conversa consigo mesmo, está simplesmente lendo textos. Quando Jeffrey tentou estrupar o colega de quarto de Elise, talvez ele tenha pensado: drogas, se eu fizeres isso vou-me danar. Posso pegar AIDS, ela pode engravidar ou Elise vai me matar. Mas se esses pensamentos realmente passarem por sua mente, seu impacto emocional sobre ele deve ter sido igual ao de pensar: acho que vou assistir ao jogo hoje à noite. Portanto, nunca considerou seriamente o efeito do comportamento destinado a satisfazer seus desejos sobre as pessoas envolvidas, nem mesmo sobre ele próprio. Os psicopatas têm pouca capacidade de formar imagens mentais das consequências do seu comportamento. As recompensas concretas são comparadas às vagas consequências futuras e claramente saem ganhando. A imagem mental das consequências para a vítima é particularmente vaga. Portanto, Jeffrey via em Elise não uma companheira, mas sim uma conexão, uma provedor de tete, roupas, comida, dinheiro, recreação e prazer sexual. As consequências das suas ações para Elise não chegavam nem a entrar em sua consciência. Quando ficou claro que havia extraído tudo o que podia daquela associação com ela, simplesmente foi buscar outra mulher. Escolha feita a dedo. É claro que os psicopatas não são completamente insensíveis às incontáveis regras e tabu que mantêm a sociedade coesa. Afinal, não são automatos que respondem cegamente a necessidade, oportunidades e enseios momentâneos. A questão é que são muito mais livres do que nós para escolher a dedo as regras e restrições que serão consideradas. Para a maioria de nós, até imaginar uma ameaça de crítica pode funcionar no sentido de controlar o nosso comportamento. Somos assombrados, em menor ou maior grau, por questionamentos sobre o nosso próprio valor. Portanto, tentamos continuamente provar a nós mesmos e aos outros que somos uma boa pessoa, confiável, merecedor de confiança, competente. O psicopata analisa uma situação, o que vai levar e quando vai lhe custar, de modo completamente diferente, sem as usuais ansiedades, dúvidas e preocupações com a possibilidade de ser humilhado, causar dor, sabotar planos futuros, em resumo, sem levar em conta as infinitas possibilidades que as pessoas com consciência consideram quando estão deliberando sobre possíveis ações. Para aqueles de nós bem socializados, imaginar um mundo de modo como o psicopata o experimenta é quase impossível. Em West Vancouver, paralelamente ao muro de proteção da beira-mar, onde eu costumo correr, passa uma estrada de trem que só funciona em certos horários do dia. Cerca de um ano atrás, os sinais que controlam o cruzamento da linha férrea foram ativados e isto começou a congestionar o trânsito. Certo dia, eu havia acabado de correr e estava por ali, desaquecendo. Logo percebi que os sinais piscavam, mas não vinha nenhum trem, ou seja, havia algum problema no funcionamento do sistema. Entretanto, o primeiro carro da fila não saía do lugar e continuou ali até mesmo quando a maioria dos outros motoristas começou a ultrapassá-lo. 10 minutos depois, quando foi embora, os sinais continuavam piscando e o primeiro carro ainda não tinha arrancado. Pense no motorista daquele carro e no psicopata como dois extremos do contínuo e de uma restrição interna. O primeiro segue as regras servilamente, o último simplesmente as ignora. Um aceita passivamente e
pré-maturidade da voz interna que diz: não, o outro manda a voz se danar. Essa voz interior apresenta problemas para aquele cujas crenças os coloquem em conflito com a sociedade. Como dizia um grafite da época do protesto de estudantes franceses em 1968, há um policial adormecido em cada um de nós. Ele tem de ser eliminado. O cinema psicopata. A fascinação do público com o vigarista envolvente e o assassino que mata a sangue frio, livre dos ditames da sociedade e da consciência, nunca foi tão grande. Os bons companheiros, louca obsessão, morando com o perigo, dormindo com o inimigo, In Broad Daylight, Love, Lies and Murder, O Sacrifício Final, Cabo do Medo, Em Nome de uma Criança, O Silêncio dos Inocentes. Com seu suspense particularmente explícito, são apenas alguns dos mais populares filmes do género. A dramatização de crimes verdadeiros, como Hard Copy, A Current Affair e America's Most Wanted, é agora produto de primeira linha na televisão. Bruce Weber, em um artigo de 10 de fevereiro de 1991, no New York Times, intitulado Cozying Up to the Psychopaths That Lurks Deep Within, na intimidade com o psicopata que nós espreita lá de dentro. Lembra que a fascinação do controlador de história pela mente perversamente distorcida não é novidade. De Iago a Norman Bates, do Dr. Jekyll a Harry Lame, do Humbert de Vladimir Nabokov ou Leland Palmer, Bob de David Lynch, a lógica da vilania tem sido explorado ficcionalmente na página, no palco e na tela repetidas vezes. Quando privados dos poderes da diafana imaginação, autores e atores buscam inspiração na terrível realidade. Jack o Estripador, Lizzie Borden, Dick Perry, Gary Gilmore, Charles Manson, isto sem mencionar Adolf Hitler, Joseph Stalin e Richard III. Sem dúvida, Saddam Hussein já faz os olhos de algum talento literário brilhar. A pergunta é, porquê? O que faz com que a personalidade sem consciência exerça um poder aterrorizante sobre a nossa imaginação coletiva? Está claro que o mal é tentador, escreveu Weber, e não apenas para aqueles que o dramatizam. Da pequena perversidade, a criminalidade viciosa, fazer maldades é algo que o resto da população, evidentemente, quer conhecer melhor. Isto é um modo de explicar porque a psicopatia, essa personificação do mal praticado sem remorsos, tem lugar definitivo e tão destacado na consciência do público. Weber seguiu essa linha de raciocínio com o psiquiatra forense Ronald Markman, que, juntamente com Dominique Bosco, escreveu Alone with the Devil, um livro sobre o trabalho profissional de Markman com assassinos. O psiquiatra sugere que, como público, nós não nos identificamos com os psicopatas, tentando experimentar as nossas fantasias de ter uma vida sem controles internos. Há algo dentro deles que também está dentro de nós e nós sentimos atraídos por eles porque queremos descobrir que coisa é essa, escreveu Markman. Na entrevista a Weber, ele foi ainda mais longe. No fundo, somos todos psicopatas. A psiquiatra Joanna Intrator, do Mount Sinai Medical Center, em Nova York, ministra um curso intitulado The Psychopath in Fact and Film, o psicopata de fato e em filmes, em que eu explico como o filme é adequado a essa forma de identificação, levando o frequentador de cinema do nível da curiosidade casual a um ato de voyeurismo com grande carga emocional. Ela disse que o cinema nos permite ingressar facilmente no prazer do voyeurismo. A sala escura subjuga nosso mundo moral consciente e possibilita outro foco, a partir do estado interior não dominado pelas restrições do superego, consciência. No escuro, com subtil consciência, sentimos um prazer sexual agressivo, aparentemente sem nenhum custo. Essas experiências proporcionadas pelo cinema podem ter efeito benéfico sobre pessoas psicologicamente saudáveis, fazendo com que elas se lembrem do perigo e do caráter destrutivo inerente à psicopatia.
podem também servir como poderosos modelos para quem tem padrões internos fracamente desenvolvidos, graves problemas psicológicos ou sentimentos de alienação em relação à tendência geral da sociedade. Rebelde sem causa. Em 1944, o psicanalista Robert Lindner escreveu um estudo clássico sobre a psicopatia criminosa, Rebel Without a Cause. Lindner via a psicopatia como uma praga, uma força terrível cujo potencial destrutivo é extremamente subestimado. Ele descreveu os psicopatas na sua relação com a sociedade. O psicopata é um rebelde, um zeloso infrator dos códigos e padrões prevalentes, um rebelde sem causa, um agitador sem bordão, um revolucionário sem programa. Em outras palavras, o alvo de sua rebeldia é alcançar objetivos capazes de satisfazer apenas a ele próprio. É incapaz de esforços em prol dos outros. Todos os seus esforços, sob qualquer que seja o disfarce, representem investimentos destinados a satisfazer suas vontades e desejos imediatos. A cultura pode mudar, mas o rebelde psicopata continua o mesmo. Em meados da década de 1940, Lindner escreveu que os psicopatas podiam ser encontrados com frequência no limiar da sociedade, onde cintilam com o brilho da sua liberdade pessoal, onde não há rédeas nem freios da comunidade, nem nenhum tipo de limite, tanto no sentido físico quanto no psicológico. Hoje o psicopata parece estar por toda a parte, no meio de nós, e precisamos responder a algumas perguntas importantes. Por que a nossa fascinação pela psicopatia está crescendo? Em nossos filmes, na televisão, no mercado dos livros e revistas de massa? Por que mais a mais crimes violentos têm sido praticados por jovens? E o que há em nossa sociedade que leva um especialista a dizer: o jovem criminoso que vemos hoje está mais distanciado da sua vítima, pronto a machucar ou matar. A falta de empatia pelas vítimas entre os criminosos jovens é apenas sintomas de um problema que aflige a sociedade inteira. O ponto de vista geral da psicopatia é mais comum atualmente. A sensação de que sou responsável pelo bem-estar dos outros está em declínio. Será que involuntariamente estamos permitindo o desenvolvimento de uma sociedade que é o solo perfeito ou um campo fatal para o cultivo de psicopatas? Todos os dias de manhã, o jornal nos faz lembrar que essa pergunta é cada vez mais premente. Meio louco. Capítulo 6. Crime. A escolha lógica. Se cometer crimes é requisito para o emprego, então o psicopata é o candidato ideal. Em M, 1931, clássico de Fritz Lang, Peter Lorre representou um molestador assassino de criança que escolhia suas desafortunadas vítimas na rua, de acordo com os próprios impulsos. A polícia não conseguiu encontrar o homicida. Quem cuidou dele foi o submundo das gangues e dos criminosos. Assim que achou a pista de sua presa, a infame e desprezível turba de foras da lei arrastou-o até uma cervejaria deserta, julgou-o e condenou-o no tribunal do submundo. Este filme é uma das dramatizações mais efetivas da noção de honra entre ladrões. Será que existe realmente alguma honra entre ladrões? Raspa a superfície do preso comum e você encontrará algum tipo de código moral, não necessariamente o código social corrente, mas ainda assim um código moral com regras e interdicções próprias. Os criminosos, embora em desacordo com algumas das regras e valores da sociedade como um todo, costumam seguir as regras do próprio grupo, de um bairro, da família ou de uma gangue. Portanto, ser criminoso não implica falta de consciência e nem mesmo baixo nível de socialização. Os criminosos entram para o crime de uma série de formas, a maioria delas relacionada a forças externas. Alguns aprendem a cometer crimes. São criados em famílias ou ambientes sociais em que o comportamento criminoso, em maior ou menor grau, é a norma aceita. O pai de um dos nossos sujeitos, por exemplo, era ladrão profissional e a mãe prostituta. Desde cedo, ele saía para trabalhar com o pai.
exemplos mais dramáticos dessa subcultura criminosa incluem as famílias da máfia e os grupos de ciganos comuns em algumas partes da Europa. Alguns criminosos podem ser considerados por parte produto do que é conhecido como ciclo de violência. Há indícios de que vítimas de abuso sexual, físico ou emocional no início da vida costumem se tornar praticantes das mesmas infrações quando adultos. Não é incomum, por exemplo, encontrar molestadores de crianças que sofreram abusos sexuais ou agressores de mulheres que testemunharam violência doméstica na infância. Há outros que têm problema com a lei por causa de alguma necessidade premente, por exemplo, viciados em drogas ou pessoas sem qualificações ou recursos que violem a própria consciência e se voltem para o roubo em função do desespero. Muitos dos sujeitos da nossa pesquisa começaram suas atividades criminosas quando abandonaram lares desagregados, empobrecidos ou abusivos, optaram pelas drogas em busca de conforto ou alívio e caíram no crime para sustentar o vício. Outros acabaram como infratores e cometeram crimes por amor. Um dos nossos sujeitos, um homem de 40 anos de idade, com ficha ou histórico criminal de violência, encontrou preservativos na bolsa da esposa. Começou a discutir agressivamente com ela, perdeu a cabeça e a espancou. Foi condenada a 2 anos, mas com certeza logo vai conseguir a liberdade condicional. Para muitos destes indivíduos, fatores sociais negativos, pobreza, violência familiar, abuso infantil, má criação, estresse económico, abuso de álcool e drogas, para mencionar apenas alguns, contribuem para a sua criminalidade ou, às vezes, são até sua causa. De fato, se estes fatores não estivessem presentes, muitos destes criminosos. Entretanto, há indivíduos que cometem crime simplesmente porque esse negócio dá dinheiro, é mais fácil do que trabalhar ou excitante. Nem todos são psicopatas. Para os que são, o crime é menos o resultado de condições sociais adversas do que uma estrutura de caráter, que funciona sem referências a regras nem a regulamentos da sociedade. Assim como muitos dos sujeitos psicopatas, uma mulher dos nossos estudos respondeu a seguinte pergunta: por que você cometeu o crime? Você quer a verdade? Por diversão. Diferentemente da maioria dos outros criminosos, os psicopatas não demonstram lealdade a nenhum grupo, código ou princípio, a não ser o lema cuida da única pessoa que importa. Os órgãos responsáveis pela aplicação da lei com frequência aproveitam essa característica quando estão tentando solucionar um crime ou desmantelar gangue ou célula terrorista. Seja esperto, salve a própria vida, diga-nos quem mais estava envolvido e você vai ficar livre. Essa proposta costuma funcionar melhor com psicopatas do que com criminosos comuns. O filme Terra de Ninguém, de Terrence Malick, adaptação livre da carreira assassina de Charles Starkweather e da sua namorada Carole Ann Fugate, é uma fantasia de arrepiar com um núcleo friamente realista. A fantasia reside na personagem de Kit Carruthers, cujo charme irresistível e engenhosa conversa mole são bem consistentes com o perfil psicopata, mas cuja ligação com a namorada Holly é profunda e forte demais para ser verdadeira. O espectador pode ficar tentando de desconsiderar o filme por achar que mostra um romance típico de Hollywood sobre um psicopata com coração de ouro. Mas vamos examiná-lo com mais atenção. Na garupa de Kit está sentada Holly, pronto para ser levado onde o cavaleiro mandar. É preciso ver por outro ângulo para enxergar a história real que emerge do pano de fundo. Se Kit é a noção de psicopata do diretor, Holly é uma figura real, o verdadeiro outro, papel desempenhado de modo brilhante por Sissy Spacek, que atuou como se fosse um fantoche. Dois aspectos do caráter de Holly exemplificam e dramatizam características importantes da personalidade psicopata. Um é a pobreza emocional. Ela consegue transmitir com clareza a impressão de estar apenas reproduzindo gestos emocionais sem sentir realmente.
Uma pista disso é a inadequação do seu comportamento, às vezes ultrajante, a uma cena em que Kit mata com um tiro na presença de Ollie, o pai dela. O motivo eram as objeções do pai ao namoro dos dois. A jovem de 15 anos de idade, em reação, apenas dá uma tapa no rosto do Kit. Depois se afunda em uma cadeira e reclama de dor de cabeça. Um pouco mais tarde, ela e Kit saem desenfreadamente por entradas do interior, matando diversas pessoas. Antes de sair, Kit coloca fogo na casa da família para ocultar o corpo do pai da namorada. Em outro exemplo, já com vários assassinatos nas costas, descuidadamente, Kit aponta a arma para um casal apavorado, obriga os dois a saírem do carro e os leva até um campo vazio. Por acaso, Ollie fica lado a lado com a mulher completamente aterrorizada. Oi, diz ela. O que ele vai fazer? Pergunta a mulher. Responde Molly. Kit disse que está cheio, a ponto de explodir. Eu também às vezes me sinto assim. Você não? No final dessa cena, Kit tranca o casal em um celeiro no meio do campo. Kit e Ollie já estão prontos para ir embora, mas ele volta para o celeiro de repente e atira na porta. E aí? Será que peguei eles? Pergunta, como se eu estivesse tentando abater moscas no escuro. Provavelmente, o indício mais subtil de psicopatia seja a narração de Ollie durante o filme. Monótono, adornado com frases retiradas diretamente de revistas que ditam à menina o que elas devem sentir. Ollie fala do amor entre ela e Kit e a atriz consegue transmitir a exata impressão de que a personagem da verdade nunca experimentou nenhum dos sentimentos relatados. Se já houve um bom exemplo de saber a letra, mas não a música, trata-se da personagem de Spacek, que dá aos espectadores uma experiência original de estranha sensação, da desconfiança indescritível, do sentimento arrepiante que muitas pessoas relatam depois das suas interações com psicopatas. A fórmula do crime. Em muitos aspectos, é difícil imaginar como algum psicopata, com a falta de controle interno, atitudes incomuns em relação à ética e à moral, a visão do mundo fria, egocêntrica e sem remorso, etc., pode não entrar em conflito com a sociedade em algum momento da sua vida. A grande maioria entra, é claro, e suas atividades criminosas abrangem todo o conjunto de possibilidades, desde pequenos furtos e desfalques até assalto, extorsão e roubo à mão armada, desde vandalismo e perturbações da paz até sequestro, assassinato e crime contra o Estado, como traições de segredos da pátria, espionagem e terrorismo. Embora nem todos os criminosos sejam psicopatas e nem todos os psicopatas sejam criminosos, os psicopatas estão bem representados em nossas populações prisionais e são responsáveis por crimes muito superiores em porcentagem à quantidade numérica dos infratores. Em medida, nas prisões dos Estados Unidos, cerca de 20% dos detentos de ambos os sexos são psicopatas. Os psicopatas são responsáveis por mais de 50% dos crimes graves cometidos. A verdade é que a estrutura da personalidade do psicopata é sinônimo de problema para o resto da humanidade. Assim como o grão-tubarão branco é uma máquina natural de matar, os psicopatas desempenham naturalmente o papel de criminosos. A prontidão para levar vantagem em qualquer situação surgida, combinado com a falta dos controles internos que chamamos de consciência, cria uma potente fórmula do crime. Por isso, observamos situações como aquela da praia em que o sorriso deslumbrante de Jeffrey fez uma jovem baixar a guarda e ele não perdeu tempo. Logo estabeleceu uma ligação forte e encontrou meios de extrair todo o afeto, prazer sexual, abrigo, comida e dinheiro que pôde, tudo em nome do amor. Por isso,
John Wayne Gacy também não perdeu tempo quando aquele rapaz foi procurar emprego em sua firma. Assim que percebeu que o rapaz fazia o seu tipo, ele logo o intimidou, envolvendo-o em uma jogada sexual, e não parou enquanto não matou o garoto e enterrou seu corpo no porão. Por isso, o homicídio de Utah, Gary Gilmore, depois de discutir com a namorada, convidou outra mulher para dar uma volta de carro e não conseguiu conter o impulso de libertar a própria raiva. Parou então em um posto de gasolina, deixou a mulher sozinha, ouvindo rádio, por alguns minutos e matou a tiros a primeira pessoa que surgia à sua frente. Na noite seguinte, repetiu o mesmo padrão. Depois afirmou que os 2 homens mortos estavam simplesmente no lugar errado, na hora errada, bem no meio do seu caminho, justamente quando ele resolveu apagar alguém. Um estudo recente feito pelo FBI revelou que 44% dos infratores que matam agentes responsáveis pela aplicação da lei a serviço são psicopatas. Viver no momento. Enquanto um estudante de filosofias da nova era simplesmente dá de ombros à profanação de princípios sagrados, a maior parte do comportamento e da motivação dos psicopatas faz sentido se pensarmos neles como pessoas completamente enraizadas no presente e incapazes de resistir a uma boa oportunidade. Como disse o detente com alta pontuação da Psicopatia Checklist, o que o cara pode fazer? Ela tinha uma bunda gostoso, eu me servi. Ele foi condenado por estupro. Outro foi pego pela polícia depois de aparecer em um show de televisão na cidade em que moravam suas vítimas. 5 minutos de estrelato e 2 anos de prisão. Em uma entrevista a Playboy, pouco antes da sua execução, Gary Gilmore demonstrou o que é estar ancorado tão firmemente no presente. Quando lhe perguntaram porquê, apesar de ter um QI muito alto, ele era pego tão facilmente, respondeu: eu saí impune de algumas coisas. Eu não sou um grande ladrão, sou impulsivo. Não planejo, não penso. Você não precisa ser super inteligente para sair impune nessa merda. Você só precisa pensar. Mas eu não penso. Sou impaciente. Sou pouco ganancioso. Eu podia ter escapado de uma porção das coisas. Mas não entendeu. Acho que já deixei de... Violência psicopática, a sangue frio e casual. Ainda mais preocupante do que o forte envolvimento em crimes é o indício de que tanto homens quanto mulheres psicopatas são muito mais propensos à violência e à agressividade do que outros indivíduos. Obviamente, violência não é algo incomum na maior parte das populações de infratores, mas os psicopatas ficam à frente. A quantidade de atos violentos e agressivos cometidos por eles, tendo dentro quando fora da prisão, supera em mais de 2 vezes o número dos demais criminosos. Esse dado é preocupante, claro, mas não surpreendente. Enquanto a maioria de nós tem fortes inibidores que nos impedem de provocar lesões físicas em outras pessoas, tais inibidores não existem nos psicopatas. Para eles, a violência e as ameaças são ferramentas disponíveis e podem ser usadas quando ficam com raiva ou frustrados ou quando são desafiados, e poucos se importem com a dor e a humilhação infligidas às vítimas. Sua violência é fria e instrumental, usada para satisfazer uma simples necessidade, como o sexo ou para obter o objeto do seu desejo. As reações de psicopata ao evento costumam ser indiferença, sensação de poder, prazer ou satisfação presunçoso, em vez de arrependimento pelo dano causado. Com certeza, nada que os faça perder uma noite de sono. Compara as reações dos psicopatas e dos policiais que costumam usar a força mortalmente no cumprimento do dever. Diferentemente das personagens cinematográficas ficcionais que matam 10 caras e depois vão jantar, com direito de repetir o prato, vem à mente o Callahan, de Perseguidor Implacável, representado por Clint Eastwood, com a sua célebre frase "Go ahead, make me my day", vai em frente, assim eu ganho o dia. A maioria dos polícias
fica seriamente perturbado quando acontecem trocas de tiros e muitos experimentam flashbacks emocionais ou sofrem do que acabou conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. Os efeitos subsequentes podem ser tão debilitantes que muitas jurisdições estipulem, como medida de rotina, que os agentes envolvidos em tiroteios, fatais ou não, passam por um acompanhamento psicológico. Para psicopatas, este acompanhamento seria vão. Até profissionais experientes e habituados com casos difíceis ficam desconcertados quando veem a reação de um psicopata a acontecimentos de revirar o estômago ou ouvem a descrição que fazem uma agressão brutal, como se falassem do ato de descartar uma laranja ou limpar um peixe. Gary Gilmore, ao explicar a entrevistadores como ganhou o apelido de Hammersmith, palavra composta de martelo, hammer, e ferrer, Smith, na prisão, dá um bom exemplo do modo desinibido como o psicopata trata a violência. Leroy, um amigo de Gilmore, foi roubado e espancado na prisão. Ele mandou um recado a Gilmore dizendo que precisava de ajuda para acertar as contas com Bill, o agressor. Naquela noite, peguei Bill sentado, assistindo a um jogo de futebol, conta Gilmore, e simplesmente meti o martelo na cabeça dele, dei meia volta e foi embora. Eu machuquei o cara para valer. Riso. Aí, eles me deixaram no buraco por 4 meses e levaram Bill para Portland para operar o cérebro. Mesmo assim, ele ficou muito fodido. Então, para responder a sua pergunta, esse cara pôs em mim o apelido de Hammersmith por causa disso. E ele até me deu uma miniatura de martelo para pendurar em uma correntinha. Parece que Gilmore às vezes afirmava ter matado Bill com um martelo e ter cometido também outro assassinato violento. Os entrevistadores então lhe perguntaram: por que você diz para todo mundo que matou os 2 homens? Só para contar vantagem ou isso é uma confissão? Gilmore, rindo: falando a verdade, é mais para contar vantagem. Um ex-detente, posteriormente diagnosticado como psicopata por uma psiquiatra prisional, disse calmamente à polícia que havia esfaqueado outro homem em um bar porque ele se recusará a libertar a mesa. Sua explicação, na época, queria criar uma imagem do tipo "não mexa comigo", e a vítima o teria desafiado em frente de outros clientes do bar. No primeiro dia de 1990, Roxane Murray, de 26 anos de idade, matou o marido de 42 anos com uma arma calibre 12 após 5 anos de convivência. Ela disse à polícia que amava o marido, mas fora obrigada a matá-lo. O tribunal aceitou a justificativa e a acusação de homicídio foi retirada. O marido, Doug Murray, era um pseudo-motociclista com um fraco por motocicletas potentes, cachorros e mulheres frágeis e submissas, bem que podiam ser controlados. Ao longo dos anos foi acusado de uma série de estupros e agressões, mas por falta de testemunhas nunca enfrentou um tribunal. Ele casara várias vezes antes e geralmente aterrorizava e espancava as mulheres com quem se envolvia. Em uma macabra troca de papéis, houve época em que ele administrou uma instituição para adolescentes vítimas de abuso sexual. Ele as explorava mental e fisicamente, assim como explorava a maioria das mulheres, e com frequência tirava fotografias comprometedoras para usá-las depois. Certa vez, quando Roxane reclamou dos gastos com a comida dos seus 14 cães, Doug arrastou-a até o trailer, apertou a pistola carregada contra a cabeça dela e em seguida atirou no cachorro do que ela mais gostava. Isso pode acontecer com você, disse ele. Parece que ele não conseguia fazer sexo sem violência ou sem controle absoluto. Felação era uma prática que ele exigia a qualquer hora e em qualquer lugar. Caso contrário, a mulher apanhava. Ele forçava as mulheres a encenar fantasias brutais de estupro. Muitas delas eram obrigadas a jogar roleta russa com uma bala no tambor de cada vez. A melhor amiga de Roxane diz que era como se o Doug tivesse várias faces. Algumas eram boas, ou talvez ele quisesse fazer parecer que eram boas, e outras muito ruins, simplesmente a personificação
de tudo o que há de mais horrível que se possa imaginar. Parece que, ao seguir esse caminho brutal, sem perceber, Doug acabou ajudando a comunidade a traçar uma linha, um limite. Quando o agressor vai além desse limite, as vítimas de abuso e de terror têm uma justificativa para tomar uma ação drástica a fim de se proteger. Vem de um artigo escrito por Ken McQueen no Vancouver Sun, dia 1 de março de 91. Um infrator com alta pontuação da Psychopathy Checklist matou um senhor idoso durante um arrombamento e roubo. Depois relatou o acontecido deste modo bem casual. Eu estava revirando as coisas quando aquele velho esquisito desceu as escadas, começou a gritar e tive uma merda de um ataque. E eu então passei fogo nele, na cabeça, e mesmo assim ele não calou a boca. Aí eu rasguei a garganta dele e ele foi cambaleando meio assim para trás e caiu no chão. Ele ficou lá, golfando, fazendo um barulho igual a um porco empacado. E aquela merda já estava me dando os nervos, então eu chutei a cabeça dele. Aí ele parou. Nessa hora eu já estava bem cansada. Peguei umas cervejas na geladeira, liguei a televisão e acabei dormindo. Os guardas me acordaram. Essas impassíveis exibições de violência são bastante distintos dos atos violentos que irrompem em resultados de discussões, explosões emocionais, raiva, ira ou medo descontrolado. Há abundância de exemplos na mídia e a maioria das pessoas sabe como é perder o controle, às vezes com resultados violentos e ficar até assustado com as próprias ações. Quando escrevi este capítulo, um homem de 65 anos de idade, sem ficha criminal, foi acusado de tentativa de assassinato. Ele tinha esfaqueado a ex-esposa e a advogada dela com um canivete durante uma exaltada audiência de custódia dos filhos. Um psiquiatra local testemunhou que o homem estava tão extenuado que perdeu o controle. Entrou no automático e nem conseguia se lembrar do que fizerá. Horrorizado com as próprias ações, ele foi inocentado. Ainda que tivesse sido condenado, provavelmente logo conseguiria a liberdade condicional. Como apontam os criminologistas, homicídios ocorridos quando as emoções atingem níveis elevados durante disputas ou discussões domésticas entre amigos ou conhecidos, comumente são coisas únicas, episódios isolados que não costumam se repetir e são cometidos por indivíduos que, a parte dessa explosão, têm conduta correta e são propensos ao remorso. Já a violência dos psicopatas não possui o colorido emocional normal e tende a ser precipitado por eventos do dia a dia. Em um estudo recente, examinamos relatórios policiais que descrevam as circunstâncias envolvidas nas mais recentes infrações violentas cometidas por uma amostra de criminosos de sexo masculino, cuja metade é formada de psicopatas. Os crimes violentos cometidos por psicopatas e outros criminosos diferem em vários aspectos importantes. A violência de outros criminosos geralmente ocorria durante uma discussão doméstica ou um período de intenso surto emocional. A violência dos psicopatas costumava ocorrer no decorrer do crime, em uma rodada de bebidas ou motivado por vingança ou desforro. 2/3 das vítimas de outros criminosos eram mulheres das próprias famílias, amigos ou conhecidas. 2/3 das vítimas dos psicopatas eram homens desconhecidos. Em geral, a violência dos psicopatas tende a ser fria e insensível. O mais provável é que seja direta, descomplicada como um negócio e não expressão de sofrimento emocional profundo ou de fatores precipitantes incompreensíveis. Falta-lhe o humor ou emoção forte que acompanha a violência da maioria dos demais indivíduos. Talvez o aspecto mais assustador da violência psicopática seja a influência dela sobre a natureza da violência em nossos centros urbanos. Assaltos, problemas em ponto de tráfico, selvagerias, mendigância agressiva, atividades de gangues, aglomerações e ataques a grupos-alvo determinados, como os gays, geralmente envolvem o uso da violência sem paixão e sem provocação contra desconhecidos ou vítimas ocasionais.
Um dos modelos dessa nova onda de violência é o matador psicopata retratado no cinema e na televisão. Nada pessoal, diz ele enquanto realiza o seu negócio de autoindulgência violenta. Como disse uma jovem de 15 anos de idade, eu vi uma coisa e queria tanto aquilo que ia lá e pegava. O pior que aconteceu foi a vez em que eu enfiei a faca em uma moça, mas eu nunca machuquei ninguém, eu só queria as coisas. Um pesadelo de motorista bateu em alta velocidade em outro carro e matou uma mãe e a filha pequena. Testemunhas contaram que o motorista se comportou de modo rude e desagradável depois do acidente. Ele só estava preocupado em não perder um compromisso. Ainda segundo testemunhas, quando estava na ambulância com uma das vítimas, um bebê de 2 meses de idade com lesões graves, o motorista, que não revelou nenhum indício de ter usado álcool ou drogas, respondia ao choro da criança com a seguinte pergunta: "Você pode dar um jeito de calar a boca dessa maldita criança?" Artigo publicado no Province, Vancouver, 25 de abril de 90. Violência sexual. O estupro é um bom exemplo de uso frio, egoísta e instrumental da violência por parte dos psicopatas. Obviamente, nem todos os estupradores são psicopatas. Alguns são claramente indivíduos muito perturbados com uma série de problemas psiquiátricos e psicológicos. Outros são produto de posturas culturais e sociais que reduzem a mulher a papéis subversivos. Os atos desses homens, apesar de repugnantes para a sociedade e terrivelmente traumáticos para as vítimas, podem ser mais compreensíveis do que aqueles cometidos por psicopatas. É provável que metade dos estupradores reincidentes ou seriais seja composta de psicopatas. Seus atos resultem de uma combinação potente, expressão desinibida dos desejos e fantasias sexuais, anseio por poder e controle e percepção de que as vítimas são objetos de prazer ou satisfação. Essa combinação pode ser bem ilustrada por John Houghton, chamado de estrupador do saco de papel, pela imprensa de Vancouver. Ele usava um saco de papel na cabeça quando estrupava crianças e mulheres. Houghton foi diagnosticado por um psiquiatra forense como psicopata, sem consciência, manipulador, egocêntrico, indigno de confiança, incapaz de amar, e também como sadista sexual que obtém excitação sexual infligindo pressão psicológica às suas vítimas. O psicopata como agressor da esposa. Nos últimos anos, a consciência pública e a intolerância em relação à violência doméstica aumentaram drasticamente, resultando na ativa instauração de processos e emissão de ordens judiciais contra os infratores. Embora as causas e a dinâmica do espancamento de mulheres sejam complexas e envolvem uma miríade de fatores económicos, sociais e psicológicos, há certas evidências de que os psicopatas constituem uma proporção significativa desses espancadores reincidentes. Em um estudo recente, aplicamos a psicopatia checklist a uma amostra de homens que participavam voluntariamente ou por ordem judicial de um programa de tratamento para agressor de esposas. Descobrimos que 25% dos homens da amostra eram psicopatas, porcentagens similares àquela encontrada nas populações das prisões. Não sabemos qual é a porcentagem de agressores de esposas psicopatas que não entrem em programas de tratamento, mas eu suspeito que seja, no mínimo, tão elevado quanto essa. A sugestão de que muitos dos homens que agridam continuamente suas mulheres são psicopatas tem graves implicações para os programas de tratamento. Isso porque o comportamento dos psicopatas é notoriamente resistente a mudanças, tópico que discutirei no próximo capítulo. Os recursos disponíveis para a manutenção de programas destinados a maridos agressores comumente são limitados e muitos grupos de tratamento têm longas listas de esperas. Os psicopatas, mais do que os outros homens, tendem a frequentar estes programas mais para agradar ao juízo do que para mudar de fato o próprio comportamento. Por isso, eles fazem pouco mais do que ocupar um lugar que poderia ser aproveitado por outra pessoa. Além disso, não há dúvidas de que os psicopatas prejudiquem os próprios programas.
Mas essa ainda não é a pior consequência do encaminhamento de psicopatas a este tipo de terapia. O pior é a falsa sensação de segurança que a situação pode gerar na mulher agredida. Ele está fazendo um tratamento, agora vai melhorar. Quando pensa assim, ela perde a chance de pôr fim a um relacionamento abusivo. O Sr. Leblanc era legalmente casado. Condenado por agressão à esposa, foi obrigado a participar de um grupo de tratamento para maridos agressores. Com seu charme e ar amistoso, ele descreveu a agressão como uma altercação menor, como um episódio infeliz em que, cego de raiva durante uma discussão com a esposa, ele passará do limite. O relatório policial contava outra história. A mulher ficara do olho roxo e quebrado no nariz. O agressor fora apenas o último de uma série de episódios envolvendo muitas outras mulheres. Na entrevista que antecedeu o início da sessão de tratamento, ele declarou que entendia qual era o problema e que precisava apenas aprender como controlar a raiva. Em seguida, passou a descrever de modo categórico a dinâmica psicológica e as teorias associadas à violência familiar. Ele concluiu que o grupo dificilmente poderia lhe oferecer algo significativo, mas estava disposto a frequentar as sessões porque assim podia ajudar outros homens a entender melhor os próprios problemas. Durante a primeira sessão, o Sr. Leblanc comentou, de passagem, que fora soldado paraquedista no Vietnã, tinha MBA pela Columbia University e havia começado vários empreendimentos de sucesso, mas não deu detalhes. Ele disse ainda que aquela era a sua primeira infração. O líder do grupo, porra, apontou suas outras condenações por roubo, fraude e desfalque. Em resposta, ele sorriu e disse que tudo isso fora resultado de enganos bobos. O Sr. Leblanc dominava as discussões do grupo e consumia a maior parte do seu esforço em análises bastante superficiais de psicologia de bara dos demais. O líder do grupo o julgava interessante, mas a maioria dos outros participantes geralmente ficava frustrado com a sua arrogância intelectual e o seu modo agressivo. Após algumas sessões, ele abandonou o grupo e, segundo relatado, deixou a cidade, violando abertamente a ordem judicial. Depois, descobriram que todas aquelas afirmações sobre a graduação na Columbia University e a participação na Guerra do Vietnã eram falsas. O verdadeiro teste. É impossível prever o comportamento deles. No Texas, em casos de assassinato com pena capital, o psiquiatra forense James Grinson, o Dr. Morte, costumava testemunhar que os assassinos psicopatas com certeza matarão de novo. Por isso, as celas do corredor da morte nunca ficam vazias. A certeza de Gregson é compensada pela crença de muitos médicos e agentes de polícia de que é impossível prever com certeza o comportamento criminoso e a violência. Como costuma acontecer com todos os temas, a verdade está em algum ponto entre os dois extremos. Não é preciso ser gênio para perceber que pessoas com histórico de criminalidade ou violência são mais perigosas do que as outras. Um bom fator de predição daquilo que a pessoa vai fazer no futuro é o que ela fez no passado. Uma máxima que serve de base para muitas decisões tomadas pelo sistema de justiça criminal. Indícios levantados por pelo menos uma meia dúzia de estudos recentes demonstram claramente que as predições de comportamentos criminosos e violentos podem melhorar de forma considerável quando também sabemos, de acordo com a Psychopathy Checklist, se o indivíduo é psicopata. Esses estudos analisaram taxas de reincidência, práticas de novas infrações, de infratores federais após sua soltura de prisão e mostra que, em média, a taxa de reincidência de psicopatas é mais ou menos 2 vezes maior do que a dos demais infratores. A taxa de reincidência de violência dos psicopatas é cerca de 3 vezes maior do que as dos demais infratores. Uma área que preocupa muito o público é a liberdade condicional concedida a quem comete transgressões sexuais.
Como indiquei antes, é importante distinguir quais criminosos sexuais são psicopatas e quais não são. Podemos comprovar a importância desta distinção para quem julga os pedidos de liberdade condicional por um estudo recente sobre estupradores soltos provisoriamente após intensivo programa de tratamento. Quase um terço dos libertados tornou a cometer estupro. A maior parte dos estupradores reincidentes teve alta pontuação na Psychopathy Checklist. Além disso, antes da liberação, haviam demonstrado indícios de excitação sexual fora do padrão em resposta a representações de violências. Por exemplo, na medição do dispositivo eletrónico colocado em torno do pênis. Quando essas duas variáveis, a psicopatia e a excitação fora do padrão, foram usados para prever quais infratores liberados cometeriam o distúrbio, o resultado foi, a cada 4 avaliações, 3 estavam corretas. Por causa dos resultados como esse, o sistema de justiça criminal tem demonstrado renovado interesse na associação entre psicopatia, potencial de reincidência e violência. E esse interesse não se restringe a criminosos que estão à espera de condicional. Vários hospitais psiquiátricos forenses por exemplo, usaram a Psychopathy Checklist como método auxiliar nas tomadas de decisões sobre o nível de segurança a que deve ser submetido. Será que eles podem crescer e se livrar disso? Pense em parentes ou amigos que você conhece desde a infância. A moça tímida e inibida, o irmão extrovertido e gregário, o primo falador e franzino, o vizinho bárbaro, hostil e agressivo, como eles eram quando tinham 10 anos de idade. Embora as pessoas mudem, em alguns casos, até bastantes, vários traços de personalidade e padrões comportamentais permanecem estáveis pela vida toda. O rapaz que tinha medo até da própria sombra, por exemplo, tem mais probabilidade de se tornar um adulto tímido e ansioso do que um lutador durão e destemido. Isso não quer dizer que nossa personalidade e nosso comportamento são definidos já no início da vida ou que o crescimento, a maturação e a experiência são forças poderosas na determinação do tipo de adulto que seremos. Entretanto, há certo grau de continuidade no modo como interagimos com o ambiente. Em relação à criminalidade, por exemplo, vários pesquisadores têm mostrado que os traços de timidez, agitação e agressividade presentes na infância são notavelmente persistentes, pelo menos até o início da vida adulta. Não causa surpresa, portanto, o fato de que atividades antissociais e criminosas de psicopatas adultos sejam a continuação de padrões de comportamentos que primeiro se manifestaram na infância. Mas algo interessante acontece no outro extremo da esquadra. Em média, as atividades criminosas dos psicopatas permanecem em um nível elevado até por volta dos 40 anos de idade e depois declinam abruptamente. Este declínio é mais drástico para as infrações não violentas do que para as violentas, o que responde pelo declínio do comportamento antissocial que muitos psicopatas apresentam na meia-idade. Várias explicações plausíveis podem ser levantadas. Eles se apagam, amadurecem, cansam de ficar na prisão ou de brigar com a lei, desenvolvem novas estratégias de atacar o sistema, encontrem alguém que os compreenda, reestruturem a visão de si mesmo e do mundo, etc, etc. Mas antes de concluir que psicopatas mais velhos ameaçam menos a sociedade, considere o seguinte: nem todos os psicopatas desistem do crime na meia-idade, muitos continuam a cometer infrações também em idade mais avançada. Uma redução da criminalidade não indica necessariamente que ocorre uma mudança fundamental de personalidade. Esses pontos são importantes. Alguns psicopatas continuam a cometer crimes, especialmente os violentos, até a hora da morte, e pesquisas sugerem que muitos daqueles cujas atividades criminosas realmente descrescem com a idade continuem a ter os mesmos traços básicos de personalidade descritos no capítulo 3, ou seja, permanecem egocêntricos, rasos, manipuladores e frios. A diferença está no fato de que aprendem a satisfazer suas necessidades de modo que não são tão grosseiramente antissociais como antes.
Isto não significa, no entanto, que o seu comportamento passe a ser moral e ético. Portanto, se o marido convertido se esforce para ficar longe de problemas com a lei, mente menos do que antes e já demonstra amor, isto não significa que a esposa vai ficar tranquila. Ela pode muito bem se perguntar se o seu homem realmente mudou, principalmente se ele nem sempre diz para onde vai e o que vai fazer. Se esse homem for um psicopata, eu duvido seriamente dessa mudança. Aos 35 anos de idade, uma mulher com diagnóstico de psicopata e longa ficha de comportamento criminoso e violência decidiu mudar completamente a própria vida. Na prisão, fez muitos cursos e logo após a soltura, aos 42 anos de idade, terminou a graduação em psicologia com especialização em clínica. Então começou a trabalhar com crianças de rua e passou 5 anos sem nenhuma acusação de infração. Algumas pessoas da comunidade consideravam aquela uma história de sucesso. Entretanto, a mulher havia sido demitida de vários empregos por má utilização de recursos financeiros e por ameaças a colegas e supervisores. Muitas destas pessoas levaram as ameaças a sério, mas com medo da publicidade negativa em relação às suas atividades e de possíveis constrangimentos para si próprios ou para as organizações em que trabalhavam, não tomaram nenhuma atitude frontal contra ela. Alguns dos seus conhecidos consideravam-na uma mulher interessante, cujo passado criminoso fora resultado de condições sociais desfavoráveis e de má sorte. Outros achavam que continuava sendo mais ou menos a mesma pessoa de sempre, fria, arrogante, manipuladora, egocêntrica. A única diferença visível era que agora desenvolverá manobras para não ter atritos com a lei. Pontuação perfeita. Vou terminar este capítulo com um breve relato sobre um infrator que 2 avaliadores independentes julgaram ser merecedores da pontuação máxima da psicopatia checklist, índice creditado a pouquíssimas pessoas, menos de uma em cada 2 centenas de praticantes de infrações graves. Earl era um homem de 40 anos de idade, condenado a 3 anos de prisão por agressão. Os 2 avaliadores acharam a entrevista dele interessante, até excitante, pois Earl cativava as pessoas com sua energia e as mantinha muito interessados em tudo que dizia. Ao mesmo tempo, os 2 ficaram chocados e sentiram-se enojados com o que ele tinha para dizer e pelo modo casual, prosaico, com o que fazia. Como afirmou um dos avaliadores, eu fiquei realmente fascinada por aquele homem, mas ele era de outro planeta. Nossa, ele me deixou apavorada. Earl era o terceiro de 4 filhos de uma família trabalhadora estável da classe média. Seus problemas com a sociedade haviam começado cedo. No jardim de infância, ele agredirá uma professora com um garfo porque ela o forçará a ficar sentado no lugar. Aos 10 anos de idade, procurava mocinhas, inclusive sua irmã de 12 anos, para prestar favores sexuais a seus amigos mais velhos. Aos 13 anos, foi condenado por roubar os pais e forjar suas assinaturas em cheque. Eu passei uns meses no centro de detenção juvenil, mas aí de lá com uma porrada de lança a mais do que aqueles que eu tinha feito antes. Em toda a sua vida, havia pouco ou que o pequeno Earl não tivesse feito, na maioria das vezes, contra outras pessoas. Sua ficha criminal está repleta de acusações de furto, contravenções de trânsito, agressões, estupro, roubo, fraude, confinamento ilegal, capitinagem em tentativa de assassinato. Ainda assim, era surpreendente o pouco tempo que passava na prisão. Em muitos casos, as acusações eram descartadas porque a vítima se recusava a testemunhar, em outros por falta de provas ou porque Earl conseguirá inventar alguma explicação convincente para o próprio comportamento. Mesmo quando condenado, ele costumava logo obter a condicional, o que parecia inexplicável quando considerávamos o seu comportamento na prisão. No relatório psicológico, um dos itens ajuda a contar a história. O que mais se destacava era a obsessão de Earl com o poder absoluto. Dava valor às pessoas só à medida que elas cediam a sua vontade, ou porque podiam ser coibidas ou manipuladas para fazer o que ele queria. O tempo todo considerava a perspectiva de explorar pessoas e situações.
Outros arquivos prisionais o descrevem como em busca de poder e controle. Earl traçará uma linha tênue entre os colegas e os funcionários e era temido e admirado por ambos os lados. Ele era muito hábil no uso de ameaças, intimidações, músculos, propinas e drogas e dilatava constantemente os colegas na tentativa de salvar a própria pele e obter privilégios. O código dos bandidos não significava nada para ele e não ser que fosse possível obter algum ganho pessoal com isso. Suas relações com as mulheres eram tão rasas e predatórias quanto o resto do seu comportamento. Ele afirmava ter tido várias centenas de relações em coabitação por períodos que variavam de dias a semana e um número inestimável de contatos sexuais ao longo dos anos. Quando lhe perguntaram quantos filhos tinha, Earl replicou: realmente não sei. Alguns, eu acho. Já foi acusado de ser o pai, mas eu falava: foda-se, como vou saber se é meu? E pronto. Ele aterrorizava e agredia rotineiramente as mulheres da sua vida, abusará sexualmente de sua filha e estuprará uma amiga dela. Sua propensão para o comportamento sexual sádico levou-o à prisão, onde ficou famoso por sua homossexualidade agressiva. Um dos aspectos mais espantosos da personalidade de Earl era a mania das grandezas. Itens dispersos em suas fichas fazem referência ao modo dramático, inflamado e grandioso de se comunicar. Como um dos meus assessores escreveu: se eu não estivesse com tanto medo, teria rido na cara dele. Aquela autoveneração ostensiva era ridículo. Como Earl colocou: os outros sempre me dizem que eu sou maravilhoso e que não há nada que não consiga fazer. Às vezes acho que eles estão só fazendo uma média, mas o homem tem de acreditar em si mesmo, não é? Quando dou uma olhada para conferir, eu gosto do que vejo. Na época da entrevista, anos atrás, Earl havia entrado com um pedido de liberdade provisório. No formulário destinado ao juiz, escreveu: eu amadureci muito e não vejo nenhum futuro na vida da prisão. Tenho muito a oferecer à sociedade e estou empenhado em analisar meus pontos fracos e fortes. Meu objetivo é ser um bom cidadão, viver modestamente e ter uma relação amorosa com uma boa mulher. Eu acredito que me tornei mais honesto e confiável. Minha reputação é sagrada para mim. O entrevistador comentou: eu compreendia bem a ironia daquela situação. Na verdade, Earl era conhecido em toda parte como um notório gargante com dezenas de cognomes. De modo surpreendente, o psicólogo e o psiquiatra da prisão acreditaram que Earl tinha apresentado melhoras durante sua estada na prisão e, com base no contato que tiveram com ele, consideraram que valia a pena correr o risco de colocá-lo em condicional. Mas, como disse um dos meus entrevistadores, mesmo que metade do que eu lhe disse fosse verdade, eu nunca o deixaria sair. Earl sabia que as nossas avaliações eram estritamente confidenciais, faziam parte de um projeto de pesquisa e, por causa disso, éramos obrigados, legal e eticamente, a não repassar nenhuma daquelas informações às autoridades institucionais, a não ser que o entrevistado ameaçasse abertamente causar danos a si mesmo ou a outras pessoas. Portanto, connosco a sua persona era muito mais aberta do que aquele que ele apresentará na preparação para o pedido de condicional. No final, negaram-lhe a liberdade condicional e ele passou a acusar o meu entrevistador de ter divulgado as confidências que lhe fizerá. O entrevistador, temendo represálias de amigos de Earl fora da prisão, fez uma longa viagem para a Europa e agora está trabalhando na Inglaterra. Há pouco tempo, Earl saiu da prisão e o entrevistador não tem planos de retornar ao Canadá em um futuro próximo.